Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o texto lá da segunda epístola de Pedro, 2 de Pedro 3:18, que vai nos dizer: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Eu quero começar uma série com você, uma série de estudos muito importante. Eu quero, então, em mais ou menos 3 a 4 estudos, provavelmente 4 estudos, eu vou colocar diante de você um dos maiores exercícios espirituais que a Bíblia nos ensina e que hoje a igreja como um todo tem se esquecido. Eu quero falar com vocês sobre a prática da meditação. Por que eu acho importante esse assunto? Porque eu acredito que a prática da meditação, ela é um grande remédio para fraquezas espirituais. Para você que está fraco espiritualmente. E para você que quer crescer na graça e no conhecimento. O texto que deu tom ao nosso primeiro encontro sobre o tema, a prática da meditação, nos diz aí que é comum, é esperado que todo crente cresça na graça e no conhecimento. É impossível um crente, então, irmãos, que foi restaurado por Deus, que foi restaurado pelo Espírito Santo, que nasceu de novo, não crescer espiritualmente. Então é esperado que depois que a pessoa se converte, né, Cristo, através do seu Espírito, transforma aquele coração, é esperado que aquela pessoa gere fruto, que aquela pessoa cresça na graça e no conhecimento. E eu acredito que um dos obstáculos ao crescimento entre os cristãos é o nosso fracasso em cultivar o conhecimento espiritual. É o nosso fracasso em dedicarmos muito pouco tempo à oração, à leitura da Bíblia e à meditação. Então, a meditação outrora, ela era considerada a preparação crucial e o complemento a uma das obras mais magníficas do cristão, que é a oração. Então, a meditação era o preparo fundamental para a oração. Sempre os crentes acreditaram nisso, sempre eles exercitaram-se nessa prática. E hoje, irmãos, é muito triste vermos que essa prática a qual Deus nos deixou, nós veremos textos hoje que vai nos nortear sobre essa prática. Mas só que é muito triste ver que religiões contrárias às Escrituras se apropriaram dessa prática, distorceram-a e fazem dela o que quiserem. E nós cristãos deixamos essa prática distorcida para eles e nos esquecemos de praticá-la. Religiões como o budismo, o hinduísmo, eles pegaram então a meditação, essa prática, e fazem dela uma espécie de relaxamento mental. A ideia é que aquele que se desliga das coisas do mundo se conecta à mente maior, à mente do cosmos, do universo. E ali o universo e a pessoa que medita se tornam um. O problema disso é que nessa meditação não há um Deus pessoal. Não há um Deus com quem você possa se relacionar. Não há um Deus a quem você possa falar e ouvir. Então é nesse sentido que eu quero nessa aula trazer para você
Primeiro aspecto da prática da meditação, a sua necessidade e o nosso dever. Ou melhor, o dever e a necessidade da meditação. Então, em primeiro lugar, nós devemos saber, né, que a meditação é uma ordem de Deus. Deus ordena que meditemos em sua palavra. Essa deve ser razão mais do que suficiente. Lá em Deuteronômio 6, versículo 7, vai nos dizer: tu as inculcarás no teu filho, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Aqui era Moisés dizendo para a segunda geração que saíra do Egito, dizendo o seguinte: olha, o dever de vocês é fazer com que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, entre na cabeça dos seus filhos. E delas vocês vão falar dia e noite, ao levantar, ao acordar, ao tomar o café da manhã, ao sair, ao chegar em casa. Porque a palavra deve penetrar no mais profundo íntimo dos membros da família de Deus. Você verá lá em Salmos também, no Salmo de número 19, Salmo de número 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse é o desejo de um coração que ama o Senhor. Senhor, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Isso é lindo. Olha, vejamos o Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo 11. Diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Charles Haddon Spurgeon, quando ele olhou para esse texto, vai dizer que o salmista guardou a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra ti. Olha só, irmãos, como isso vai distinguir aqueles que são cristãos ou não. Então faz parte de uma ordem de Deus, e você vai ver essa ordem na vida dos nossos irmãos e irmãs ao longo da história. Lembre-se aí de Lucas 2, abra comigo lá, em Lucas 2, 19, a nossa irmã Maria, olha o que vai ser dito sobre ela, capítulo 2, versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então, é necessário dizer que aqueles que são de Deus obedecem a sua palavra. E a sua palavra nos diz que nós devemos meditar nas palavras do Senhor. É isso que revela aquele que é piedoso e aquele que não é piedoso. Lembre-se, piedade é a vida de Cristo em nós. Piedade é você se parecer mais com Cristo. Piedade é o caminho que Deus escolheu para nos santificarmos. E piedade é sinônimo da alma que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, conforme foi o salmo que eu falei na última aula. Mas em segundo lugar, o dever e a necessidade da meditação também constitui em que nós devemos meditar na palavra de Deus como se fosse uma carta endereçada a nós. Thomas Watson escreveu: não podemos ter pressa e dar uma rápida passada com os olhos, mas meditar na sabedoria de Deus ao pô-la em palavras e em seu amor que as enviou para nós. Essa meditação despertará nossas afeições e o nosso amor por Deus, conforme afirmou o salmista. Também levantarei as mãos para os teus mandamentos que eu amo e meditarei nos seus estatutos. A palavra de Deus, ela é forte. A palavra de Deus, ela é uma espada que penetra o nosso coração.
Então, ao ler a palavra de Deus, não leia de forma rápida, conforme Watson nos disse, um grande homem de Deus no passado. Leia como se fossem palavras para você. Jonathan Edwards dizia que o crente lê a Bíblia como uma leitura contra ele no sentido de o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E o que essa palavra me leva a enxergar quem eu sou e o que essa palavra me leva a enxergar quem Deus é. Mas em terceiro lugar, não se pode ser um cristão sério sem meditar. A fé fica magra ao ponto de passar fome, sem que haja meditação contínua nas promessas de Deus, vai dizer um pastor chamado Thomas Mantle. Conforme o salmista afirma no Salmo 119, versículo 92, se eu não tivesse prazer na tua lei, eu teria morrido de angústia. Olha só, irmãos, como o salmista enxerga a palavra de Deus. Se eu não tivesse prazer na tua lei, eu já teria morrido de angústia. Será que é essa perspectiva que nós temos da palavra de Deus? Será que é isso que nós temos nutrido em nosso coração? Um cristão sem meditação, irmãos, é um soldado sem arma. É um trabalhador sem ferramenta. Sem meditação, as verdades de Deus não permanecerão conosco, porque o nosso coração é duro, a nossa memória é fugaz, é fraca, e sem meditação, tudo se perde. É somente com a meditação que eu vou nutrir a palavra de Deus, eu vou fazer com que ela encha o meu pensamento, o meu entendimento, e desça para o meu coração e desemboque na prática. É meditando nessa palavra. Sem meditação, eu não terei entendimento. Se eu não ter entendimento, essa palavra não descerá no meu coração, e logo eu não terei uma prática cristã. Eu não me parecerei com Cristo. Mas em quarto lugar, sem meditação, a palavra pregada deixará de ter proveito para nós. Irmãos, você ouvir sermões, ler bons livros ou ler a Bíblia sem meditar é a mesma coisa que você comer comida crua sem digerir. Não tem sentido, não vai te satisfazer, não vai ter nutrientes para você. Porque você está comendo comida crua e ainda sem mastigar. Para você não fará diferença. Alguns pastores do passado vão dizer o seguinte, que a meditação, o conhecimento de uma verdade e a meditação de uma verdade são coisas tão diferentes como uma tocha e a luz do sol. Veja no jardim, tente iluminar o seu jardim com uma tocha. Não vai fazer muita diferença. Agora, quando o sol aparece e ilumina o nosso jardim, as flores crescem, os pássaros voam. Você pode sair com a sua família livremente. O ecossistema é alimentado pela luz do sol. É a mesma coisa, irmãos. Se você tiver apenas um conhecimento de Deus, sem meditar a respeito daquele conhecimento, vai ser como uma tocha, que vai iluminar um pouco, mas não vai fazer diferença na sua vida de forma completa. A meditação é a luz do sol, porque ela nos influencia, move as nossas emoções e nos leva a Deus. A meditação é a ferramenta que extrai de uma verdade vida. Olha que coisa! A meditação é a ferramenta pela qual nós extraímos vida de uma verdade. Se você não meditar, será apenas teoria. Você não vai degustar a palavra de Deus como mel, como diz o salmista. Penúltimo lugar, sem meditação, nossas orações serão menos eficazes. A meditação é uma espécie de dever intermediário entre a palavra e a oração. Olha só, os pastores do passado na Inglaterra ensinavam o seguinte: leia a palavra, medite no que leu, a ponto de isso te saturar. E quando isso te encher, você desemboca na oração. Palavra, meditação e oração. Isso enche o cristão. Porque nós, quando chegamos ao trono de Deus pela manhã, nós não temos nada a oferecer. Senão nós ficaremos com aquela oração robótica. Mas agora, com a meditação,
a sua oração será repleta de Deus e você se encherá de Deus. E por fim, se você é um cristão que deixa de meditar, você vai ser incapaz de defender a verdade de Deus. Irmãos, aquele que não medita na verdade de Deus não conhece a si mesmo, não conhece a palavra e desconhece a Deus. Aquele que não medita é fraco. Aquele que não medita anda tropeçando no caminho. É somente com a palavra de Deus que nós podemos aprender dela verdades eternas e defendê-la diante dos homens e pregá-la diante dos homens. O bispo Ussher, ele vai dizer que a meditação é necessária para aqueles que querem de fato entrar no céu. Se você falar para mim que o céu é importante, que as coisas eternas são importantes, eu te pergunto, se é tão importante assim, por que você medita mais das coisas deste mundo, desta vida, do que as coisas do céu? Portanto, devemos meditar porque é uma ordem de Deus. Segundo, devemos meditar na palavra de Deus como uma carta endereçada a nós. Devemos meditar porque um cristão não pode ser um cristão sério sem a meditação. Quarto, sem a meditação a palavra deixará de ter proveito para nós. Quinto, sem meditação nossas orações serão menos eficazes. E sexto, os cristãos que deixam de meditar serão incapazes de defender a verdade. Então, portanto, hoje nós falamos um pouco a respeito da necessidade e o dever de meditar. Pense nessas coisas. Peça perdão a Deus e se volte a Ele em meditação, leitura da palavra primeiro, meditação e assim oração. É importante, porque assim você crescerá na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.